Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula de hoje. Vamos falar sobre a homilética e a pregação. Então vamos entender o que é a homilética e como o pregador ele pode usar a homilética para o seu benefício, para poder melhorar as suas pregações, a elaboração do seu sermão e então a entrega da mensagem de Deus. Também vamos falar um pouco da pregação, já que a homilética é o estudo que ajuda a elaborar e preparar uma pregação e expor ela. Então vamos introduzir nesta aula de hoje, conhecer um pouco de homilética, porque o pregador ele ouve muito falar este termo homilética, então ele também precisa saber o que é a homilética, de onde vem a homilética e para que serve a homilética. Então que Deus possa te abençoar nesta aula aí, que você venha aprender mais e mais da palavra de Deus. Bom, o objetivo então da nossa aula é entender o que é a homilética e como ela pode ser útil para o pregador no exercício de seu ministério da pregação. Vamos ver então a definição de homilética. Homilética é a arte de elaborar e pregar sermões. Então a homilética é isso, a homilética vai ajudar a elaborar um sermão de forma organizada, que ele venha a ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, que assim a pessoa possa entender, desde o começo ao fim de um sermão. E também a pregar este sermão, Ele é a arte de elaborar e também pregar sermões. Então esta é a definição de homilética, a arte de elaborar e pregar sermões. O objetivo da homilética. Vamos ler aqui uma frase do pastor Helenay Cabral, que vai nos ajudar muito a entender o objetivo da homilética. De maneira alguma, tal estudo anulará a inspiração do Espírito Santo. A homilética apenas coloca os pensamentos inspirados por ele numa ordem tal que facilita a exposição do sermão. Então, segundo aqui o pastor Helenay Cabral, a definição, o objetivo da homilética é então não anular de forma alguma a inspiração do Espírito Santo, mas pegar essa inspiração, a mensagem que ele inspirou, e colocar isso em ordem, então, para facilitar a exposição do sermão, porque devemos reconhecer que Deus, ele dá a mensagem, inspira a mensagem, mas somos nós que pregamos. Então é muito importante reconhecer isso, que o objetivo então da homilética é colaborar para que a mensagem de Deus seja pregada de forma mais clara, mais eficaz para o reino de Deus. Então, ainda sobre o objetivo da homilética, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas apresentar a mensagem de Deus com ordem e coerência cabe ao pregador. Então vemos aqui que o Espírito Santo ele faz a sua parte. É ele quem vai tocar no coração do pecador, vai convencer ele do seu pecado. Mas quem prega a palavra, quem entrega esta palavra, quem fala esta palavra é o pregador. Paulo disse para Timóteo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo disse para Timóteo, pregues a palavra. Timóteo precisava então pregar a palavra de Deus. Existem alguns cuidados que se deve ter então no estudo da homilética. A homilética, sabemos que ela ajuda, contribui, mas também é preciso saber
usar. Então vamos ver alguns cuidados que precisamos ter. Não exagerar na parte técnica, deixando de lado o espiritual. Então devemos tomar este cuidado para não exagerar na parte técnica, sendo técnico demais, deixando de lado o mais importante, que é o espiritual. Mais importante que a forma de exposição do sermão é o seu conteúdo. Então também é um cuidado aqui importante, que é bom se preocuparmos com a forma de expor o nosso sermão, de pregar nosso sermão, mas devemos dar mais importância ao conteúdo, ou seja, ao conteúdo que é a palavra de Deus. Então devemos dar importância ao conteúdo que vamos pregar. Oração, unção e dependência do Espírito Santo deve acompanhar. Então, com o estudo da homilética, devemos estar em oração, devemos estar cheios, revestidos da unção e sempre dependentes do Espírito Santo. Aí, desta forma, então, o estudo da homilética ela vai nos ajudar. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós pregamos na unção do Espírito e somos dependentes dele para tudo, ou seja, somos guiados por ele, somos dirigidos por ele. Deus, o Espírito Santo é quem está no controle. A pregação, vamos falar agora sobre a pregação. Então vemos que a homilética, ela ajuda nós fazemos uma boa pregação, uma pregação mais eficaz. E agora vamos à pregação. Começando aqui com um texto bíblico de Marcos, capítulo 16, do verso 15, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então aqui nós vamos entender o que é pregar. Nesse texto, Jesus disse para pregar o evangelho, né? Esta palavra pregai, ela significa, então, proclamar, anunciar publicamente. No original da Bíblia, esta palavra pregai, ela tem um significado de proclamar e anunciar publicamente. Então, quando Jesus está falando para pregar, é anunciar uma mensagem em alta voz. Então, como pregadores, nós entendemos que nós temos um chamado para pregar, para anunciar uma mensagem de Deus. E qual é a mensagem? O pregador deve pregar a Bíblia, e somente ela. Então, nosso dever é pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus e não outras coisas. Nós temos que honrar a palavra de Deus, nós temos que dar importância a ela. E quando o pregador honra a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus. Tem muitos pregadores que pregam o seu sermão e há pouca palavra no seu sermão. Há pouca Bíblia, há pouca verdades bíblicas, doutrinas bíblicas. E a sua mensagem são palavras de autoajuda, citações de outras coisas, mas pouco se fala sobre a Bíblia. E o nosso dever como pregador é pregar a Bíblia e somente ela. Não é pregar sobre a palavra, mas sim pregar a palavra. Então veja que interessante esta frase, que não é pregar sobre a palavra apenas, mas sim pregar a palavra. Paulo diz para Timóteo, pregues a palavra. Vamos ver agora então alguns passos básicos para uma pregação, desde o seu surgimento até
a entrega desta mensagem então. Então temos no primeiro passo aqui, né, tudo deve começar com oração. Através da oração que falamos com Deus e perguntamos a sua vontade, que Ele quer falar com a sua igreja. Qual é o seu querer, qual é o seu desejo? Porque vamos pregar uma mensagem de Deus. A mensagem não é nossa, a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. E é Ele então quem dá a direção, a ordem. Isso buscamos através da oração. Na oração buscamos saber a vontade de Deus e também buscamos revestimento espiritual para podermos cumprir com esta missão de pregar a palavra. Então, em segundo, vamos escolher um texto. Vamos procurar um texto, achar um texto. Devemos ter um texto para pregar. Uma pregação só é uma pregação quando se tem um texto bíblico. Uma pregação bíblica necessita de um texto bíblico. Então, depois de encontrar o texto, vamos meditar nele, ou ler. Vamos então meditar, lendo este texto com atenção, procurando saber o que este texto está querendo falar, o que este texto ele pode ser útil para a minha vida primeiramente, que efeito ele tem na minha vida, o que ele pode acrescentar na minha vida espiritual. Também depois vamos interpretar então. A interpretação é onde vamos procurar saber tudo deste texto, realmente tirar uma mensagem verdadeira desse texto, procurando saber quem escreveu, para quem escreveu, o que este texto está falando, ver o contexto, enfim, usar os meios para interpretar corretamente o texto. Aí então, depois de interpretar o texto e saber o que o texto realmente está querendo dizer, nós vamos elaborar um esboço, onde nós vamos simplesmente organizar essas ideias, escrevendo no esboço. E então, aonde vamos comunicar, né? Por último passo, vamos comunicar esta mensagem, que é a pregação. Então vejam os passos que temos da escolha de um texto até a pregação, então, a comunicação desta mensagem para as pessoas. O objetivo da pregação. Vamos ver o objetivo, então, da pregação. Atingir o coração do homem através da palavra de Deus. Então esse é o objetivo de se pregar, de anunciar algo, de anunciar uma verdade. É atingir o coração do homem através da palavra de Deus. Levar a crer ou aceitar aquilo que está sendo apresentado. Então nós vamos estar apresentando uma verdade. Nós vamos estar apresentando uma palavra. E o objetivo, então, da pregação é que aqueles que estão ouvindo esta palavra venham a crer nela e aceitar. E então, consequentemente, ser transformado, ser impactado por esta palavra, causando mudanças em sua vida. Vamos ler aqui o texto de Romanos, capítulo 10, no verso 14. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o que o texto está falando, como crerão e se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja, o objetivo da pregação é com que a pessoa ouça e que a pessoa passe a crer então naquela pregação, naquela mensagem. Concluindo, pregar é anunciar uma mensagem de Deus aos homens e se preparar para exercer essa importante missão é fundamental. Então nós vamos pregar uma mensagem de Deus. A pregação
é o ato de anunciar a mensagem de Deus, de entregar aquilo que Deus quer falar, de levar esta mensagem até as pessoas. E cabe a nós se preparar em oração, em jejum, se consagrando a Deus, estudando a sua palavra, estarmos preparados para entregar da melhor maneira esta mensagem, de fazer a nossa parte, de entregar aquilo que Deus quer falar com as pessoas. Então essa é a nossa aula de hoje, falando sobre a homilética, falando sobre a pregação, a importância da pregação e do pregador então entregar a mensagem de Deus. Esta foi a nossa aula. Que Deus possa te abençoar grandemente, te capacitar para ser um pregador da palavra de Deus e fazer pregações de maneira que venha impactar vidas na unção e na dependência do Espírito Santo de Deus. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.